A Escola Bíblica volta a marcar presença na sua vida porque voltamos a estar consigo para mais um episódio onde, durante os próximos minutos, iremos abrir a Palavra de Deus e perceber e entender aquilo que Deus deixou para cada um de nós. A Escola Bíblica passa no Hope Channel Portugal, passa também na Rádio RCS e se porventura não nos consegue ver nestes dois canais, poderá então procurar a Escola Bíblica nas redes sociais, Facebook, quer da rádio, quer do Hope Channel. Diariamente temos connosco o pastor Pedro Esteves, que nos acompanha para nos ajudar e para colaborar connosco nas reflexões que fazemos aqui sobre os escritos que vêm na Bíblia. Desta vez estamos a falar sobre a Epístola aos Gálatas. Temos demorado algum tempo a tentar perceber, pormenor a pormenor, de uma forma mais profunda, aquilo que Paulo deixou para nós. E hoje nós vamos abrir precisamente a Escola Bíblica com o sumário. Pedro, qual é o sumário de hoje? Nós continuamos em Gálatas no capítulo 4 e continuamos a observar a vida de alguns homens do Antigo Testamento. Hoje vamos olhar para Isaac e Ismael, porque ambos filhos de Abraão, mas que vamos ver que eles representam duas formas de relacionar-se com Deus e o apóstolo Paulo vai explorar isso. Portanto, uma baseada na fé e na graça de Deus e a outra forma é baseada na confiança própria e nos méritos do esforço humano. E os dois simbolicamente representam estas duas visões. Nós pegamos sempre no sumário e depois aprofundamos ponto por ponto, mas para isso precisamos de ir à Bíblia e precisamos de perceber o que é que está escrito e que nos ajuda claramente a compreender estas noções que trazemos aqui diariamente. Para isso, convido a colocar a sua Bíblia aí diante de si, no capítulo 4 de Gálatas. Hoje voltamos a Gálatas. Vamos ler no capítulo 4 três versículos, do 22 ao 24. Vamos ler esta passagem. Se tiver a sua Bíblia consigo, então poderá fazê-lo acompanhando-nos. Se não, pode acompanhar a leitura que está, portanto, a aparecer agora no nosso quadro, que diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se entende por alegoria. Gálatas, capítulo 4, versículos 22 e 24. Pedro, nesta passagem nós podemos ver que ela é uma passagem difícil de compreender e esta foi escrita por Paulo. Que ponto fundamental sobre a salvação está Paulo aqui a apresentar por meio do uso desta história antiga do Antigo Testamento? Sim, não há dúvida que Paulo aqui quer ensinar uma lição e vai usar a história de Ismael, Isaac, Agar, como uma forma de aprender essa lição. E, portanto, o primeiro ponto que nós temos que reconhecer para entender esta passagem, porque ela, de facto, no seu todo tem alguma formulação um pouco, às vezes, difícil de definir, temos que reconhecer, em primeiro lugar, o próprio apóstolo Paulo diz, não é? Como acabámos de ler, que se entende por alegoria. Ou seja, ele está a usar esta história, estes personagens, mas a tirar conclusões, digamos, não literais, mas simbólicas. E isso é muito importante, porque se nós, quase que convém aqui, alguém que não conhecesse, ou que nos ouça e não conheça tão bem a história, quase que importa fazer aqui uma ressalva. É porque, sobretudo para Agar, a mãe, e Ismael, esta história é uma história infeliz e é uma história verdadeira. Portanto, quando dizemos que há aqui muito de simbólico, não é na história. A história foi verídica, real, e é uma história em que Agar, uma escrava que pertencia, digamos, ao clã de Abraão, e depois Ismael, o filho que ela teve com Abraão, estas duas pessoas são sobretudo vítimas. Se analisarmos bem a história, elas são sobretudo vítimas de um conjunto de circunstâncias para as quais elas não foram eles que desejaram que essas circunstâncias acontecessem. Ismael não desejou nascer, como é evidente, mas Agar também não desejou ser mãe de um filho de Abraão. Mas Abraão andava desesperado para ter um filho, não é? A questão é que Abraão e sua esposa passava. Viam a idade passar, viam que as promessas de Deus não se cumpriam, e, portanto, a história de Agar e de Ismael representam, em primeira linha, embora já vamos ver porquê, não é isso que Paulo está aqui a explorar, mas a verdade é que é um ponto de partida importante. Esta história representa, digamos, o fracasso de Abraão e de Sara, sua mulher, em confiar na promessa de Deus. E esse fracasso estava diretamente apontado para Agar. E esse fracasso, Agar vai fazer parte desse fracasso, no fundo,
Em que circunstâncias? Vamos rever aqui. A verdade é que, de acordo com os costumes antigos, nos quais o povo de Israel acabou por beber dessas fontes, a verdade é que a sociedade estava organizada de uma maneira de que havia pessoas que de facto eram escravas ou servos. Agar era uma escrava. Agar era uma escrava, possivelmente tinha vindo do Egito, depois da passagem de Abraão e do tempo que ele permaneceu por ali. Como é que nós podemos ver o papel de uma escrava? E, portanto, os escravos desempenhavam esse papel, se quisermos, de fazer parte de um conceito familiar alargado, digamos assim, em que havia familiares diretos, havia familiares mais afastados, que muitas vezes também dependiam, digamos, do chefe de um clã, por assim dizer, de uma família alargada. Havia os animais e havia os escravos. Claro que aqui há várias leituras que podemos fazer disto. A verdade é que muita desta escravatura, no fundo, era uma forma destas pessoas sobreviverem. Porque a maneira como a sociedade estava organizada tornava muito fácil pessoas encontrarem-se completamente dependentes ou mesmo sem meio de subsistência. Mas Agar foi sujeita a algo Agora, muito particular. o que acontece aqui é que, precisamente, como dizíamos, pelo facto de Sara ser estéril, manter-se sem a possibilidade de ter filhos, de Abraão estar cada dia naquela expectativa de que a promessa de Deus se cumprisse, dele de ser pai, como já vimos, de uma grande nação. E isso não acontecia, então Abraão e Sara, no fundo, vão engendrar um plano que seria terem um filho, Abraão ter um filho, mas não da sua mulher, porque uma vez que não era possível, pelo menos até aquele momento, e então era verdade que era um costume antigo que uma escrava pudesse servir como, hoje chamamos mães de aluguer, não é? Hoje também isto acontece um pouco, já não é num contexto de escravatura, no mundo capitalista em que vivemos, paga-se, não é? Portanto, há pessoas que têm dinheiro e pagam a uma mulher para ter um filho. Portanto, seja o filho diretamente do homem, por exemplo, através de inseminação artificial, ou o que seja, ou até um filho de outra pessoa, simplesmente. Existem meios para fazer isto. Do ponto de vista ético, portanto, sempre existiram problemas, não é? Mas a verdade é que aqui a resolução não era esta, era que uma destas servas pudesse ter um filho. Assim, Agar vai precisamente ter um filho de Abraão. É interessante ver que no último episódio nós falámos das dúvidas de Abraão e agora podemos ver, se calhar, aqui uma certa desconfiança do próprio Abraão em relação ao projeto divino. É que se Abraão tivesse confiado no projeto divino, nunca na vida ele tinha inventado, ou a sua mulher, este projeto, ou este plano humano. Baseado em quê? E agora nós vamos aqui perceber facilmente porque é que esta história ela é uma alegoria ou uma ilustração. Porque Agar, mesmo se já dissemos, volto a repetir, é vítima, e até Ismael, da história real, mas a verdade é que na dinâmica do que significa esta relação, Agar vai tornar-se como que representante de uma certa visão de que, através do esforço humano, das obras humanas, conseguem-se resolver os problemas. E por isso é que o Ismael é fruto da carne, como dizia o versículo, não é? Ora, aí conseguimos agora compreender possivelmente melhor esta ideia de Paulo usar esta história para concluir o quê? E vamos chegar aqui rapidamente à conclusão. Que simbolicamente os cristãos, lembremos, Paulo está a escrever para os Gálatas e os problemas que esta igreja vive, podemos dizer assim, os cristãos, os crentes, podem ser herdeiros como Isaque, que vem-se a tornar o filho legítimo de Abraão, filho da promessa, ou seja, da graça divina, porque Abraão e Sara já não podiam ter filhos com aquela idade. Filho do projeto Portanto, de Deus. esse é o filho do projeto de Deus, da graça. É um favor de Deus. Isaac foi um favor de Deus. Portanto, representam, digamos, aqueles que confiam na graça de Deus. Mas Agar e Ismael, o que é que vão representar? A tentativa humana de resolver os problemas, de tentar que o plano de Deus se cumpra e os projetos de Deus, mas através do esforço humano. No fundo, noutra linguagem, é a tentativa de obter a salvação através do esforço próprio. Nós já só temos tempo para vermos como é que colocamos isto em prática. Ora, isto colocado em prática é muito simples. Na verdade, nós temos que analisar se não poderemos nós, muitas vezes, estar no papel de Abraão, mas aqui representados pela pessoa de Agar e de Ismael, e se quem sabe nós não estamos, em diferentes circunstâncias da vida, a também causar sofrimento a outros e quem sabe até a nós próprios, porque em vez de confiarmos no projeto de Deus, tentamos conquistar pelo nosso próprio esforço a salvação.
Fico com a certeza que Deus tem um projeto muito bonito para desempenhar e desenvolver consigo. Se ainda não conhece os contornos desse mesmo projeto, então coloque-se nos braços de Jesus e descubra qual é esse projeto. Mas nesse projeto, deixe Deus atuar. Não tente você levar esse projeto por diante pelas suas próprias capacidades. Deus fará aquilo que você não consegue fazer e dar-lhe-á, no tempo próprio, tudo aquilo que Ele tem projetado para si. Quanto a nós, fica a certeza que voltaremos já no próximo episódio. Até lá, fique bem.